que eu vou pedir, pessoal? Entrem de novo. Saiam e entrem de novo, tá? Iniciou a gravação, então, tá? Eu não sei por que acontece isso quando a gente vai iniciar. Ele pede, às vezes, fazia tempo que não acontecia isso comigo. Ele pede para que alguns alunos saiam da sala e depois retornem, tá? Pessoal, vamos iniciar então. Vocês concordam, né, que eu grave? Vocês são gente boa, né? Vocês deixam depois eu botar no YouTube, não é? Sim, a Yasmin respondeu, sim, aham, sim. Bom, vamos iniciar pela correção do exercício 2 da página 167. Na nossa aula passada, na sexta-feira, a gente fez o exercício acima, que era sobre Melbourne, na Austrália, onde é uma cidade onde a gente foi completando com os quantificadores adequados. Quais são aqueles quantificadores que a gente viu e que caem na prova de vocês? Vocês receberam ontem no WhatsApp o conteúdo que eu mandei da prova? Que eu até mandei para alguns, esqueci de outros. Vamos ver ali. O oitavo. Se eu mandei. Eu acredito que eu tenha mandado. Mandei ali, né? Conteúdo de inglês. Da análise de inglês. Esse corretor, tô com uma raiva. É avaliação de inglês, eu não vi. E aí fica errado. No outro eu botei, em vez de botar conteúdo, eu botei conterá. Mas não, eu botei conteúdo, mas ele corrige para outra coisa. Mas enfim, tá. Então ali tá o conteúdo de vocês, nada diferente do que a gente já vem trabalhando em sala de aula, tá, pessoal? Nada diferente do que a gente já tratou nesse período. Então, relative pronouns, profissões, countables and uncountables e quantificadores, tá? Então, tudo que tem na unidade 1 e na unidade 2 do livro de vocês, tá? Coincidentemente, vai ser bom porque agora a gente entra numa parte de revisão de exercícios. Então, a gente tem exercícios para fazer hoje e fazer semana que vem para revisar esse conteúdo dessa unidade, tá? Mas na semana que vem, igual, a gente faz outras atividades de revisão ali, tá? Então, voltando, pessoal, a gente vai fazer a correção dessas sentenças onde vocês tinham que responder verdadeiro, falso, ou se não sabiam dizer sobre ela, tá? Na letra A, there aren't many tourists in Melbourne. Isso vocês conseguiam dizer. There aren't many tourists in Melbourne. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês, porque eu já vi que hoje vocês estão no modo silencioso, né? Então, vamos compartilhar aqui, onde eu vou colocando as respostas, tá? Pronto, estou apresentando. Estão enxergando a tela? Sim. Sim, obrigada. Então, página 167, aqui. Aqui foi os quantificadores que a gente preencheu e agora a gente tinha que completar com verdadeiro, falso ou IDS. Tá pequenininha aí a imagem para vocês, mas depois que eu botar todas as respostas, eu boto no modo de apresentação de slide, aí ele fica grandão, tá? Letra A, então, pessoal, there aren't many tourists in Melbourne, é falso, né? Porque bem lá no início, na segunda linha, vocês tinham over a million international visitors each year, ou seja, mais de 1 milhão de visitas internacionais por ano. Então, falso, ok? Letra B. There is a lot of pollution in the city. Como se tivesse muita poluição na cidade. E é mentira, né? Onde a gente consegue ver isso? Na 1, 2, 3, 4, quarta linha. 1, 2, 3, quarta linha. Diz o seguinte: clean air and there isn't much ou any, que a gente preencheu, any pollution, tá? There isn't any pollution. Ou seja, não tem nenhuma poluição. Letra C. There are a lot of parks. Tem muitos parques. E é verdade. Onde é que vocês conseguem ver isso? Até na mesma linha, se não me engano. Na mesma quarta linha, dizia assim. Na segunda, na verdade, iniciava. There are a lot of cafes or restaurants
A lot of green. A lot of green. Então, tem muito verde. Então, letra C, verdadeiro. Letra D. Letra D diz o seguinte: People in Melbourne ride bikes. People in Melbourne ride bikes. Então, as pessoas de Melbourne, na cidade, andam de bicicleta. Será? Onde é que diz isso no texto? A única coisa que diz a respeito de transporte no texto é que na 1, 2, 3, 4, quinta linha diz There aren't many cars because the public transport is very good. Ou seja, sobre meios de transporte, a única coisa que fala é sobre o transporte público. Então, a gente não sabe dizer se as pessoas andam de bicicleta ou não andam. Em nenhuma parte do texto foi comentado isso. Então, eu vou responder IDS. I don't say. Eu não sei dizer. Ok? Letter E. Letter E diz o seguinte. There aren't any tall buildings. Ou seja, não tem nenhum prédio alto. Será? Olha ali, ó. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª linha. 7ª linha diz: Some important building like the 300 meters height. Ou seja, como um de 300 metros de altura. Eureka Tower. Ou seja, falso, né? Então, como é que não tem nenhum prédio alto? Tem sim, tá? Virando a página 168, vocês ainda tinham algumas afirmativas para responder se eram verdadeiras ou falsas, tá? Letter F. Letter F diz o seguinte: There aren't many restaurants. There aren't many restaurants. Olhem lá no texto, voltem lá e diz o seguinte, terceira linha. There are a lot of cafés or restaurants. Então, there are, na segunda linha, inicia a frase. No, there aren't. Não na negativa. Então, essa é falsa. Letter D. They celebrate Sweet 16 in Australia. Então, eles celebram um doce 16 anos, né? Como se a celebração principal deles não fosse os 15 anos ali, que nem tem aqui em outras culturas, mas sim os 16 anos. Não dá, né? Em nenhum lugar diz nada sobre isso. Então, IDS. Letter H diz o seguinte: There are some things to love about Melbourne. There are some things to love about Melbourne. Ele fala isso, ó, na linha 2, 6, 7, 8. Nona linha. Nona linha diz o seguinte: There is lot of to love about Melbourne. Para amar Melbourne. Então tem muitas coisas para amar Melbourne. Verdadeira, tá? E a última diz: Some people don't love Melbourne. Some people don't love Melbourne. Diz em algum momento que algumas pessoas não amam Melbourne? Não. Pode até existir, é óbvio, né? Nem todo mundo ama as mesmas coisas. Mas no texto que estávamos lendo, não tinha nada disso, né? Então, IDS, ok? Então, letra A, falsa. Letra B, falsa. Letra C, verdadeira. Letra D, I don't say. Letter E, F, false. Letter F, false. Letter G, I don't say. Letter H, true. E letter I, IDS, I don't say, ok? Número 3, pessoal. Página. Oi. Depois tu tinha como dar uma revisada nos relative pronouns? É que eu tô meio... Parei que eu vou aumentar aqui o meu som que eu não tô te escutando. Só um pouquinho. Tá bem baixinho. Eu baixei esses dias porque com as crianças de tarde é bravo, tá alto. Pode falar, Isabel. Eu queria saber se tem como depois tu dar uma revisada nos relative pronouns. É que eu tô um pouco confusa e não lembro muito bem.
Ah, sim, não te preocupa, tá? Por exemplo, nesse exercício que a gente vai corrigir agora, a gente já vai dar uma revisada neles e na semana que vem a gente vai revisar de novo para a prova, tá? Tá bem, obrigada. De nada. Bom, pessoal, então vamos já corrigir esse exercício que a gente dá uma breve retomada dos relative pronouns, tá? Então, página 168, exercício número 3. Complete the test with the words that are missing. Ou seja, complete o texto com as palavras que estão faltando, tá? Uma água. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos a letra A e a letra B. Na letra A, nós temos um diálogo entre Marco, Heitor e Beto, né? E na letra B, nós temos um pequeno texto, tá? Na letra A, o diálogo é a respeito de um convite, de uma festa que vai acontecer, tá? Na letra B, é a respeito, então, de árvores, de frutas ali, tá? De árvores frutíferas que a pessoa tem. Mas, enfim, pessoal, aqui vocês estão vendo do número 1 ao número 10, tá? Porque vocês têm 10 espaços em branco. Então, eu vou preencher da letra A todos os espaços e marco para vocês onde é a letra A, para vocês se identificarem, tá? Bom, pessoal, o Marco começa conversando, tem um espaço ali, onde diz o seguinte: You come to my barbecue on Saturday, Heitor. O que eu vou preencher aqui? Pessoal, eu estou. Desculpa, gente, esse horário. Eu estou convidando alguém para ir na minha festa de aniversário, né? Então, eu quero ver se eu acho aqui em algum lugar onde vocês podiam dar ter uma luz no fim do túnel, né? Não, acho que não tinha uma luz no fim do túnel. Isso tinha que ter um conhecimento mesmo. Aqui, vamos ver. As palavras, não. Bom, não em nenhum momento. Aqui, ó. Página 166. Naquele celular ali onde a gente fez, tá? Aquele celularzinho, a Claire dizia o seguinte: Hi, I am having a party for my 50th birthday on Saturday, May 50 at 8 p.m. Can you come? Ou seja, quando eu quero perguntar alguma coisa se a pessoa pode vir, por exemplo, você pode vir na minha casa? Can you come in my home? Ou seja, você pode vir na minha casa? Eu vou usar o modal verb can, tá? Vai ficar menorzinho aqui, depois eu boto grande, tá? Ou seja, a primeira lacuna eu completaria com o verbo can para convidar. O verbo can, vocês já devem ter visto ele em algum momento, mas ele é um modal verb, tá? Talvez não tenham visto tão aprofundado, onde ele pode expressar 4 coisas diferentes, tá? Uma delas é o convite, tá? Então, convidar a pessoa. Can you come? Can you watch the movie with me? Você gostaria de assistir um filme? Can you go to the cinema with me? Você gostaria de ir ao cinema comigo? Então, o convite, ele pode expressar uma habilidade que a pessoa tem. Por exemplo, eu sei dançar. I can dance. Eu consigo dançar, tá? Ele pode expressar uma permissão, tá? Uma permissão no sentido mais antigo que a gente já aprendeu em inglês. Can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro, tá? E ouvi um barulho aqui, mas não. E ele pode expressar uma possibilidade também, tá? Mas aí mais adiante. As principais que vocês devem saber hoje, que o can serve para convidar, o can serve para expressar habilidades e o can serve para pedir permissões, ok? Nesse caso é um convite. Can you come to my barbecue on Saturday, Heitor? Você gostaria de vir ao meu churrasco no sábado? E aí o Heitor responde. Meu cobertor se prendeu aqui. O Heitor responde, I'd love. Aquele D, pessoal, ele é uma abreviação do would.
O would eu gostaria no inglês. Então, tipo, em vez de ter usado can, eu também poderia ter escrito would you come to my barbecue? Eu vou colocar aqui do ladinho, só para vocês saberem por que aquela abreviação do D ali. Então, poderia, would you come to my barbecue? Você gostaria de ir ao meu churrasco? O Heitor responde ali, ó, I do. Aquele D é a abreviação do would, ok? Então, aquele D ali, ó, I'd like, quer dizer I would like, ok? Mas a gente usa a maior parte das vezes o would de forma abreviada, só em perguntas que não a gente usa a forma extensa, tá? Isso aqui só para vocês compreenderem o diálogo ali. Então, o Heitor fala, I'd love, but I am, ou seja, ele não vai poder ir. Se ele não vai poder ir, eu geralmente peço desculpas para aquela pessoa que eu não vou, né? Então, can you come? Ai, desculpa, não vou conseguir. Então, foi exatamente isso que ele fez. I'd love, ele diz assim, eu adoraria, eu gostaria, eu iria amar. But I'm sorry, mas desculpe. I'm sorry, I can't. Ele não vai poder ir. I can't. I have, espaço, of things to do on Saturday. Se eu tenho coisas para fazer no sábado, eu já tenho off ali. O que eu poderia preencher? Com qual quantificador eu poderia colocar? Hoje o modo silencioso está ativado mesmo. Então, a lot, ok? Eu já tenho off. Então, eu vou só completar. I have a lot of, já estava na frase, things to do on Saturday. Ele tem muitas coisas para fazer ao sábado. Ele é uma pessoa muito comprometida, muito cheia de compromissos. E o Marco responde, too bad. What about you, Beto? E vocês, Beto, né? E você vai conseguir vir? E o Beto responde, sure. E aí, espacinho, mean. O que eu poderia botar? De novo, a gente pode voltar lá no celular e se basear, ó. Olha o que a Ana respondeu quando ela disse que iria. A Claire convidou e a Ana botou, sure, cut me in, conte comigo, tá? Então, exatamente isso eu poderia colocar. Cut me in, ok? Ok. Essa aqui, então, fazia parte da letra A, ok? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Yasmin, melhorou agora? Sim. Sim. Cadê o meu confeiteado aqui? Então, essa aqui, a 1 até a 4, era a letra A. Tá? Pronto. Então, em diante, nós temos a letra B, tá? Pessoal, letra B. The tree. The tree. Estamos falando da árvore, né? The tree. Então, pessoal, a gente tem um espacinho depois da árvore, onde diz assim, ó. The tree, espaço, we have in our garden is a mango tree. Tem alguém que eu acho que ligou o microfone, que ficou um ruidinho, ou o meu deu problema. Acho que é o meu que tá alto demais, eu vou dar uma baixadinha. Ficou um ruído. Não sei se vocês ouvem esse ruído, mas eu estou ouvindo. Bom, vamos voltar ali. Então, na primeira frase está falando sobre a árvore. Eu quero falar com um pronome relativo aqui, tá? Por quê? Porque se eu estou falando da árvore, eu estou falando que aquela árvore que nós temos no jardim é uma árvore de manga, eu quero usar um pronome relativo para evitar a repetição, né? Para unir as frases do qual eu estou falando. Ou seja, eu estou me referindo à minha árvore. Qual o pronome relativo que eu uso para coisas, para objetos? Eu vou usar dois pronomes relativos. Eu tenho o it ou tenho o that. Por que eu tenho it ou that? Porque tanto o it como o that eu posso utilizar
para coisas. Então, temos aqui, ó, who eu uso especificamente para pessoas, porém o who também pode ser substituído por that. Which eu uso para coisas e animais, que também pode ser substituído por that, ok? E o whose indica posse, tá? Mas vamos voltar aqui. Não é aqui, não é aqui, aqui. Para continuar. Então, a primeira frase eu completo com o pronome relativo da minha preferência, ou which ou that. Então, a frase fica o seguinte: The tree which we have in our garden is a mango tree. Ou seja, a árvore qual, né? Aquela árvore que nós temos no nosso jardim é de manga, ok? Segunda frase. Every year we have, espacinho, of mangoes, because the tree is very fruitful. Ou seja, todo ano nós temos muitas mangas, tá? Porque a árvore é muito frutífera. Qual o quantificador que eu uso para muitos? A lot of, né? Ou lots of. Nós já temos o of ali, então vou tirar ali, tá? Continuando ali, depois de fruitful, né? Fruitful, desculpa. Espacinho. Mangoes fall on the ground and we can't eat them. Então, ali, ó, algumas mangas caem no chão e a gente não consegue comer elas, né? Então, o que eu posso usar para isso? Eu vou usar um outro quantificador. Eu vou usar alguns. Eu posso tanto usar o a few para dizer que são alguns, como eu posso usar o some, tá? Para dizer que são alguns ali, tá? And we can't eat them. My mothers prepare excellent things with the mangoes. Espaço. De novo, eu tenho que usar um pronome relativo aqui. Por quê? Porque a minha mãe prepara excelentes coisas com manga, tá? Espaço, ela pica, ela escolhe eles da árvore, né? E aí ela faz as coisas. Ela escolhe quem da árvore? Eu tô me referindo a quem? Tô me referindo às mangas, né? Então, de novo, eu vou usar o mesmo pronome relativo que eu usei lá no início. Então, which ou that. Por quê? Porque eu estou me referindo às mangas, né? Então, ela escolhe eles e faz juice, jelly, fruit salad, tá? Então, ela pega eles e faz essas coisas. Eles quem? As mangas, que eu já tinha dito ali na frase anterior, né? Então, para eu não repetir de novo mangas, eu vou usar o pronome relativo. And sometimes we give, espacinho, tá? Mangoes to our neighbor, just, espacinho, aí depois vamos por partes. Então, ela fala assim, and sometimes we give, então, eles dão todos, eles dão muitos, né? Não, eles dão alguns. Que expressão eu vou usar para alguns? A few ou few, né? Então, eu dou alguns, ou por some também, né? Que foi o que eu disse aí para vocês que poderiam usar para essa expressão de alguns, tá? Então, and sometimes we give a few ou few mangoes to our neighbors. Just, espacinho, because we like them so much that we could eat them all. Porque apenas alguns conseguem comer muito. Então, eles comem, eles não conseguem comer todos, né? No caso, por isso que eles dão para os vizinhos. Então, eles dão alguns, apenas alguns. Até ele fala ali, just o quê? Just a few, tá? Já tem o A ali, então obrigatoriamente a gente não precisa botar o A. Eu acho que no outro também, não. No outro não tinha. No outro tinha que botar a few mesmo. Então, a gente tira este few, ok? Então, aqui na segunda, few, por quê? Just a few, apenas alguns. Because we like them so much that we could eat them all. Então, porque eles também gostam muito e nós não conseguimos comer todos, tá? Vou botar grande aqui. Muito difícil? Então, aqui vocês sabem que até o 4, letra A, do 5 em diante, letra B. Muito difícil? Pessoal, acordem.
Tá, vou considerar que não, já que não estão falando nada, né? Não era muito difícil, então. Pessoal, talvez tenha sido um pouquinho no início, mas acho que com a explicação ela fica melhor, tá? Ali agora a seção onde diz homework. Abaixo desse exercício, temos a seção de diz homework, que nada mais é que uma pequena revisão, tá? E essa revisão a gente vai fazer, já utilizar ela para a nossa avaliação, tá? Diz o seguinte, homework. Put these words in the correct column. Vocês devem colocar essas palavras na coluna correta, tá? Como assim coluna correta? Nós temos apenas o some, a ou an. Vamos voltar aqui e ver o que é o some. O some, pessoal, a gente utiliza alguns quantificadores para dizer que são alguns, que são poucos, ou seja, pode ter mais que um, tá? Então, são palavras que a gente utiliza ali, especificamente, ele fala nos incontáveis. Mas nesse exercício, a gente trabalha com a lógica de alguns, tá? Então, quais alimentos ou quais substantivos eu vou colocar para alguns, tá? E quais que eu vou colocar para um só, apenas, tá? Para lugares, coisas mais específicas. E qual é a diferença ali? O a são aqueles substantivos que começam antes de consoante e an que começam antes de vogal. Por exemplo, an apple, né? Então a gente sempre usa an apple para definir uma maçã, tá? Aqui a gente vai colocar para alguns aquelas coisas que a gente consegue ter mais do que um, tá? Então, vocês coloquem ali. Mesmo se é contável ou incontável, nesse momento não interessa. Nesse exercício, não, tá? Vamos lá, são 9h37 já, 2 minutos, né? Para fazer isso aqui, a gente corrigir e eu passar um teminha aí para vocês. Pronto? Podemos corrigir? Vamos lá? Pessoal, então vocês tinham alguns substantivos ali, né? Onde vocês tinham que separar. Então, vamos colocar aqui na tabelinha do SUM. Na tabelinha do SUM, pessoal, ele entra tudo que eu consigo expressar em alguns, tá? Ele aqui nesse exercício especificamente, eu não tenho que pensar naquilo se é contável ou se é incontável, mas sim se está, se eu consigo colocar numa frase para expressar alguns, tá? Então, pessoal, eu vou colocar todas as respostas ali e a gente comenta sobre elas, tá? Então, eu tenho traffic, tá? Eu tenho tea, eu tenho coffee, eu tenho juice,
eu tenho money, eu tenho time, eu tenho pencils, ok? Então, aqui, pessoal, traffic são aqueles engarrafamentos, tá? Chá, café, suco, dinheiro, tempo e pincéis, tá? Então, por que aqui? Traffic, pessoal, eles são contáveis, tá? Eu consigo contar. Mas aqui eu consigo também expressar some traffic. Ou seja, the city is some traffic today. Então, a cidade está hoje com alguns engarrafamentos, tá? Tea, coffee, juice, money são incontáveis. Incontáveis eu posso dizer o some, tá? Eu posso dizer I have some money in my pack, ok? Eu tenho algum dinheiro. I have some coffee. Eu tenho algum café. I have some juice, ok? I don't some time today. Eu não tenho tempo hoje, ok? E pencils também está no plural, a gente tem mais do que um. Por que eu não conseguiria encaixar esses aqui? Porque quando eu estou dizendo a ou n, eu estou dizendo um ou uma. Então, eu não consigo encaixar, tá? A, pessoal, é tudo aquilo que eu consigo dizer um sanduíche, um livro, um tarará, tá? Então, aqui eu vou botar a book, a sandwich, a café. Qual é a diferença de coffee para café? Coffee é o líquido, a bebida, né? Algum café. E café, que tem o acento ali, é a cafeteria, é o local, tá? Então, I go a café, né? Eu vou num café, em um café, tá? E depois, pessoal, nós temos ali... tem uma palavra que vocês não têm. Agora eu vou colocar, vocês vão me dizer aí no livro de vocês. Se não me engano, vocês não têm egg. Vocês têm egg ali nas palavrinhas? Sim. Sim. Tem? Bom, tem alguma que eu achei que não tinha. Bom, mas enfim. Então, vamos lá. An elephant, né? Ou seja, um elefante. Eu não vou dizer some elephant, né? Alguns elefantes. Não, né? An elephant. An orange, a laranja. An apple. E an egg. Ok? Então, aqui na categoria do an, nós temos elephant, orange, apple e egg. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, agora sim, vamos para o tema de vocês, tá? Vou botar aqui grandinho, porque senão fica muito pequenininho, né? Tá. Ih, peraí que tá baixinho o som de novo. Eu baixei porque começou a dar aquele ruído. Eu tirei. Pode falar. Para que tema, senhora? Eu ainda perco tempo aumentando para escutar isso, Samuel. Não Por favor. Pessoal, virando a página, tá? Posso tirar os slides aqui? Já copiaram? Já, né? Qualquer dúvida, me perguntem ali. Gente, página 169, vocês têm o exercício 2 e o exercício 3 de tema, tá? Então, vou anotar aqui. O que é para ser feito? No 2, diz o seguinte: suppose a nutritionist has asked you to keep a record of everything you eat in one day. Write down a list of the food you ate yesterday. If possible, write the quantity. A spoonful of, a bar, of a plate, a glass, a bottle, a couple, a lot of, not much, not many, some. O que é isso? Supondo que uma nutricionista pediu que você mantivesse um registro de tudo aquilo que vocês comeram num dia. Registre tudo aquilo que vocês comeram no dia de ontem,
tá? Então, no dia que vocês forem fazer isso, coloquem todas as refeições que vocês fizeram no dia anterior. Achei que meu filho tinha me chamado. Oi, alguém tá me chamando. Então, eu queria saber um negócio. Ah, Quantificadores aqui que eu acho que a gente não viu. Esse glass, esses daqui, então não vai cair na prova? Glass, Isabelle, a gente viu aqui, ó. Não, a gente não viu. A gente viu na página 160 alguns que, na verdade, não é glass, é um copo, tá? A gente viu na página 169 algum, por exemplo, como bowl, que é uma tigela, tá vendo? Ora, mas isso daqui não são quantificadores? Isso são quantidades, tá? Não é igual a many, n. Isso aqui quer dizer, tipo assim, uma garrafa, um copo, tá? Não é o quantificador. Quantificador, sim, a gente utiliza aqueles que a gente viu, que foi que eu passei para vocês, que é o some, que é o n, para negativas, a little. Isso são os quantificadores. Então eu não preciso me preocupar com isso? Não, esse aqui não. Esse aqui é um copo, não vai cair isso na prova. Tipo, o que é a glass? Não. O que é a bottle? Não, isso é uma garrafa, isso é um copo, tá? Obrigada. De nada. O que é os quantificadores que a gente viu foram ali. A lot of, much, many, some, tá? É os que tem ali na nossa unidade. Quanto o resto, não se preocupe. Aqui ele pede, então, que vocês registrem o que vocês comeram no dia anterior, tá? Então, colocar ali a plate. A plate é um prato, tá? Então, vou colocar ali um prato de arroz e feijão. A plate of rice and beans, ok? Então, vocês devem registrar. E no número 3, pessoal, vocês têm que escolher a melhor alternativa. Aí sim, ó, Isabelle, que são os nossos quantificadores, tá? Por exemplo, na letra A, there is, espacinho, soda in the fridge. Ou seja, tem algum refrigerante na geladeira. Qual que eu vou usar para incontável ali, tá? Então, vocês têm que ir olhando qual quantificador usar, tá? Então, 2 e 3 de tema. Só para finalizar, pessoal, eu queria retomar para vocês quais os trabalhos que a gente realizou nesse primeiro trimestre, tá? A gente realizou, gente, 2 trabalhos, tá? Quais foram eles? O último foi realizado do convite de aniversário, que eu já passei na aula passada os nomes dos alunos que me enviaram, tá? Quem deu algum problema já me chamou e eu já coloquei, tá? E também, pessoal, a gente realizou aquela atividade do livro, daquela leitura de um pequeno capítulo que eu fiz para vocês, onde vocês tinham que fazer os exercícios de leitura, tá? E esse também só alguns fizeram. Eu ainda tenho que olhar ali na plataforma certinho para ver, porque isso eu coloquei num dia de atividade de plataforma. Mas foram poucos alunos que eu tenho aqui também anotado que fizeram o que me mandaram no e-mail, tá? 5 de prova, 3 de plataforma, tá? Eu te mandei, não foi? Deixa eu ver, Isabelle. Me mandou pelo WhatsApp, tá? Isso mesmo. Marcelo, não tenho aqui, Marcelo, mas eu tenho que olhar lá na plataforma, tá? Eu tenho que olhar na plataforma, porque tem, tipo, foi um dia que eu abri a atividade, botei ali, eu não me lembro, não anotei todos ainda, tá? Mas, Os se 15 não me anos. engano, é a atividade do dia 23, 24 de março ainda, Dos tá? 15 anos? Não, dos 15 anos não. dos 15 anos tu me mandou. Esse é o do livro, tá? Samuel dos 15 anos me mandou e do atividade do livro, que foi as primeiras atividades lá, eu tenho que olhar porque aqui não tá como mandado. Que dia O mesmo que eu vou te Thiago não procurar? mandou nada, não mandou convite, não tem aqui. Mas Qual- eu tenho qual- que confirmar, deixa eu ver se vocês, a gente tem ainda, tem uns minutinhos rapidinho, eu já confirmo aqui quem me entregou do livro. Para aí. Qual o dia, senhora? As primeiras atividades, que era aquele capítulo do livro que a gente leu, lembra? Não. Mas eu Sora, lembro. Oi. eu não mandei por causa que tu não lembra aqueles 2 últimos dias que ficou antes da quarentena, antes que a gente ficasse sem aula? Eu não Lembro. fui. E foi no último dia de aula, tu deu aquela folha para todo mundo e eu não tava na aula.
Sim, mas Samuel, eu coloquei a folha na plataforma. Pra mim não apareceu nada, eu tô até aqui olhando. Ó, é a atividade do dia... Aula do dia 31 de março. Se vocês voltarem na minha aula... Não, peraí. Chegou o momento... Não, essa é dos relative pronouns. Não, peraí, deixa eu voltar. Material, aula... Material... Mas teve um dia que eu abri a atividade com isso. Aqui, ó, 27 de março. 27. Não era Oi? aquele que tu fez umas perguntas pra gente que a gente tinha que ler ele, aí cada Isso, capítulo. Ah, tá, eu fiz. isso mesmo. Vamos ver a Professora, atividade. Oi, do dia 27/3, né? 24/3. Ah, tá. É que tu Ó, falou 27. tá aqui, ó, 24/3, tá? Vocês olhem lá a atividade do 8º A. Eu botei assim, lembra que conversamos sobre a leitura do capítulo do livro? Vamos começar. Aí eu coloquei o texto em anexo, tá? O capítulo 1, para quem não estava em aula, justamente, né, Samuel? E pedi, na semana passada, entreguei exercício de pré-leitura. Vocês devem enviar para o meu e-mail. vanessavalenteia@hotmail as respostas, depois de vocês lerem, ok? Então, a primeira atividade é fazer essa pré-leitura, tá? Nossa primeira atividade foi essa. Essa aqui é o e-mail que eu tenho, que alguns me mandaram, outros não. É obrigatório? Era avaliativo, né? Agora é um dos dois trabalhos. O que também talvez eu pretenda fazer na semana que vem, a atividade que abrir, ou na outra, naquela semana das provas, ser uns exercícios avaliativos, tá? Porque tem gente que não entregou nada. Então, para poder avaliar alguma coisa nesses trabalhos, tá? Mas isso fica para a semana que vem. Pessoal, vamos finalizar então. Vou parar a gravação. Fala, João Vitor. O João Vitor tá ali quase morrendo. Nossa, Oi. uma preguiça.